Olá, queridos e queridas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos falar agora do na aula de hoje. Vamos tratar do crime de homicídio, né? Dando continuidade ao homicídio que a gente já havia falado. E aí vamos falar em específico agora do homicídio qualificado, né? O homicídio qualificado é aquele que está disposto lá no artigo que está disposto no artigo 121, no seu parágrafo 2º, e vai tratar de algumas inovações que nós tivemos na legislação, né? Dentre eles, o feminicídio, a criação do feminicídio, que é uma espécie bastante nova de delitos, né? Depois de um grande avanço na sociedade para o reclame dessa necessidade de proteção, então surgiu aí para a gente a ideia do feminicídio, tá? Que também foi incluído no parágrafo 2º ali, que é o homicídio qualificado. Tudo bem? Vamos então dar início a isso. Antes de começarmos nossa aula, convido a todos para, se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos para receber notificações. Sempre que formos postando novas aulas, vocês serão avisados das novas aulas, fica mais fácil para que vocês tenham acompanhamento do nosso curso. Vou pedir também para que vocês deem um joinha lá, aproveita agora, já está gostando do nosso conteúdo, está seguindo o nosso conteúdo, dê um joinha lá, para que a gente possa levar o nosso conteúdo a um número maior de pessoas e compartilhar o nosso ensino e nossas aulas. Tudo bem? Então vamos lá. Dando continuidade, eu vou abrir aqui o Código Penal para vocês acompanharem. Então estamos falando no parte especial do Código Penal, né? Estamos falando dos crimes contra a pessoa, né? Em especial crime contra a vida, o primeiro deles, o artigo 121. Então, homicídio simples. Depois vamos para o homicídio, o parágrafo primeiro, que é o homicídio privilegiado, que convido vocês a assistirem as demais aulas no nosso canal aqui, que já tem essas aulas separadas, né? E depois vamos entrar agora no homicídio qualificado. O homicídio qualificado vai começar no parágrafo 2º, tá certo? Esse homicídio qualificado, é importante frisar a vocês que todo homicídio qualificado, aqui no parágrafo 2º, ele tem os 5 incisos primeiros, que era antigamente da redação mais antiga, né? Esses 5 princípios, esses 5 incisos, perdão, do parágrafo 2º. Depois ele vem o inciso 6, inciso 7, que foi criado aqui pela figura do feminicídio, meio mal escrito o local aqui, mas foi aqui. Depois ele continua com 2A, parágrafo 2A, né? E vai falar sobre a violência doméstica aqui, sobre feminicídio, explicando sobre feminicídio. Ou seja, todo o parágrafo 2º, que é o homicídio qualificado inteiro, todos os incisos, ele é considerado crime hediondo, né? Ele é equiparado ao crime hediondo. Então, o que é o hediondo? O hediondo está lá na lei 8.072 de 90, né? Lá, o crime hediondo ele é tratado como um crime mais horrendo, um crime mais brutal, um crime mais violento, e aí então houve a legislação lá de 90 entendendo um rol de crimes tratados como hediondos, que dão alguns tratamentos diferenciados a estas figuras de crimes hediondos. Acho que vocês já têm o conhecimento, se não, convido vocês a darem uma olhadinha na legislação 8.072, dá uma lida lá na legislação, vai ter um rol de todos os crimes, os que são hediondos por origem são equiparados a hediondos, né? E aí vocês vão ver lá tráfico de entorpecentes, terrorismo, vocês vão ver lá genocídio, vão ver homicídio qualificado, vão ver o estupro, vão ver uma porção de figuras lá e vocês dão uma olhada, tá? A ideia, o reflexo que dá nos crimes hediondos, né? O que é o principal reflexo é a forma de progressão de regime, né? Progressão de regime. Quando o sujeito vai progredir de regime, ele cumpre uma pena, né? Ele cumpre a pena por um período e determinado tempo de cumprimento de pena. Se ele tiver bom comportamento, requisitos objetivos e subjetivos atendidos, ele vai progredir de regime, de um regime mais rigoroso, regime fechado, por exemplo, para um regime menos rigoroso, semiaberto, e consequentemente do semiaberto até o aberto, ok? No crime hediondo, a principal diferença que vocês vão ver seria essa.
a razão da progressão. Então, nos crimes comuns, vai se progredir com 1/6 da pena cumprida, e nos crimes hediondos vão se progredir com 2/5 da pena cumprida, né? Se for primário, e se não for primário, 3/5. E depois da mudança do pacote agora, o pacote anticrimes aqui, entrada em vigor em dezembro, ali no calar do ano de 2019, então, na entrada em vigor do pacote anticrimes, daí vai ser, dentro daquelas condições, vai ser a proporção de 60% da pena cumprida, de 40% da pena cumprida, aí vocês vão ver que dá uma diferença lá de progressão. Mas basicamente o que eu queria atingir é isso. Tanto o livramento condicional também é por 2/3 de pena cumprida. Basicamente essa é a diferença por ser crime hediondo, tá bom? Então, retomando lá o nosso homicídio, feito esse introito aí só da questão da hediondez do crime, eu volto aqui com vocês na questão no parágrafo 2º. Então, o que é a ideia de uma qualificadora, né? Uma qualificadora, só para situá-los também, qualificadora é sempre quando aumenta a pena mínima e pena máxima. Então, nós temos aqui, ó, de 12 a 30 anos, né? Lá no caput do artigo, vamos voltar aqui no caput, ó, nós teríamos de 6 a 20. E eu, qualificado, ele empurra a pena mínima de 6 para 12 anos e a máxima, ao invés de ser 20, empurra ela para 30 anos. Isso quer dizer que quando estabelece um mínimo e um máximo de pena majorada, ela quer dizer que é uma qualificadora. O termo técnico para ser dito sobre isso é uma qualificadora, tá ok? Que ela vai ser operada quando? Ela vai ser operada lá na terceira fase da dosimetria. Nós vamos começar a pena base já na aplicação da pena pelo sistema trifásico lá de aplicação da pena brasileiro. Nós vamos começar a pena base já por ser qualificado, começamos a pena base dentro desses limites aqui. Então, se ele tem uma qualificadora apenas, ele vai começar a pena base em 12 anos, por exemplo. Tá bom? Só para vocês entenderem o que seria essa ótica da qualificadora. Corroborando ainda com esse entendimento de qualificadora, tal, o que é, na essência, né, qual a ratio da questão de ser uma qualificadora? A ideia que o legislador trouxe, que é importada de outras legislações estrangeiras, a ideia de que uma qualificadora é quando demonstra uma maior reprovação àquela conduta desenvolvida. Então, eu posso cometer um homicídio de forma livre, nós já falamos isso. Então, o homicídio é um crime livre, eu posso cometer homicídio de várias formas. Mas, por exemplo, se eu cometer um homicídio lá, discutir com uma pessoa, acabei pegando um pedaço de pau, dando na cabeça da pessoa, a pessoa morreu, um exemplo. Mas existe um outro, acabei discutindo com a pessoa e amarrei a pessoa e botei fogo no corpo da pessoa. Então, veja, aquele que botou fogo na pessoa, a conduta é muito mais reprovável do que aquela outra que acabou dando uma paulada e levando a vítima lá ao óbito, certo? Então, eu tenho que dar um tratamento diferenciado para essas pessoas. Esse tratamento diferenciado é porque demonstra um maior juízo de reprovação naquela conduta. A conduta é muito mais reprovável, como diz o Eugênio Zaffaroni, né? Há um duplo desvalor ao bem jurídico, né? A ideia de uma qualificadora. Então, dentro dessa maior reprovação, eu vou aumentar a pena, eu vou puni-lo de forma mais acentuada. Essa é a ratio de uma qualificadora, qualquer qualificadora que a gente estiver estudando no direito penal. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar início, então, propriamente dito agora, às qualificadoras aqui, dando uma explicada mais ou menos de uma por uma. Então, o parágrafo 2º vai dizer, se o homicídio é qualificado, né? Homicídio qualificado, se o homicídio é cometido, daí ele cita as hipóteses. Primeiro, vamos lá no inciso primeiro. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, vamos lá. Basta uma delas, né? Ou pagamento, ou a promessa só do pagamento, ou mesmo um outro motivo torpe. Então, vamos separar aqui para fazer essa explicação. Tá? Mediante paga, né? Mediante paga. O que é paga? Pagamento, propriamente dito. Hoje é entendido majoritariamente pela doutrina que essa recompensa ou esse pagamento ele só pode ser econômico. Né? Ele só pode ser econômico. Não pode ser um outro tipo de pagamento. Sei lá, um pagamento, uma promessa de amor, uma promessa de cumprir alguma coisa, isso não estaria sendo entendido como mediante paga ou promessa de pagamento
deste inciso aqui. Hoje o majoritário entende que a lógica, a ratio também da qualificadora seria a ideia de econômico, tá? Então, é aquele homicídio chamado até pela doutrina homicídio mercenário. O que é um homicídio mercenário? É aquele que eu pago para que a pessoa mate um outro, né? Eu estou fazendo um pagamento, ou mesmo uma promessa de recompensa. Olha, vamos lá, aqueles filmes, né, novelas. Então, olha, se você matar aquela pessoa lá, o meu desafeto, eu te pago, eu te dou um prêmio, te dou R$1.000, te dou R$1.000.000, sei lá o quê. Aí a pessoa vai lá e mata a outra lá pelo pagamento, tá? Então, o pagamento ou a promessa de pagamento, ele não precisa receber efetivamente, pode ser só uma promessa futura e acabou não recebendo por circunstâncias alheias, não importa, mesmo assim vai ter a qualificadora, porque ele agiu mediante a promessa da recompensa, tá? Lembrando, recompensa financeira e não importa o valor que seja. Existe aqueles, infelizmente, existe muito conhecido no Nordeste, no Norte do Brasil, né? Existe uma região que existe um pouco mais, não que não tenha no Sudeste, no Sul, mas a gente ouve mais esse cenário, essa tradição daqueles matadores de aluguel, né? Então, aqueles matadores, até existem alguns filmes, inclusive, que retratam que chegam a retratar essas figuras do matador de aluguel, né? Então, é aquele pistoleiro, aquele cangaceiro, aquele, sei lá, que vai matar por pagamento, a profissão dele, matador, né? Matador de aluguel. Então, eu ganho dinheiro matando. Então, olha, para matar uma pessoa, quem que é a pessoa? É assim, assim, assim. Para matar essa pessoa custa R$1.000. Então tá. Então ele age mediante pagamento. Então é o típico caso do mediante pago ou promessa de recompensa desse inciso que nós estamos observando aqui agora. Perfeito? Agora vamos lá. Existe uma situação bem delicada que eu acho que vale a pena trazer para vocês, de que essa qualificadora é uma qualificadora subjetiva, vejam só. Vale a pena dividir assim, vamos lá, vamos fazer um parênteses. O primeiro inciso e o segundo inciso são qualificadoras subjetivas relacionadas a motivo, né? O motivo que me faz agir. Então, qual é o motivo? O motivo, pagamento. Qual é o motivo? A recompensa. Então, há um motivo. Inciso 3 e inciso 4, nós vamos ter a figura de meio e modo de execução, né? Então, agora são circunstâncias qualificadoras de circunstâncias objetivas e não subjetivas mais. São meio e modo de execução. É o meio que eu me utilizo, ou o modo da execução daquela conduta criminosa, aquela conduta do homicídio, né? O meio ou modo de executar aquele crime. Perfeito? E o inciso 5º é a chamada qualificadora de conexão. Há uma ligação, há uma conexão teleológica ou consequencial, né? Que é um crime um homicídio motivado por um outro crime anterior, tá? Por um outro crime anterior ou até mesmo concomitante, dependendo das circunstâncias. Tudo bem? Então, também são qualificadoras de circunstâncias objetivas. Então, nós vamos ter circunstâncias subjetivas apenas no inciso 1 e inciso 2. Perfeito? Depois, a questão do feminicídio, eu vou explicar ela de forma diferenciada, separada para vocês. E o inciso 6º, né? O inciso 6º é uma condição também objetiva que vai ser contra a autoridade ou agentes descritos lá no 142 e 44 da Constituição Federal. Tá? Esses seriam as qualificadoras, tá? Aí vamos lá. Vamos lá, dando continuidade. Então, paga ou promessa de recompensa que eu disse para vocês é o motivo que fez a pessoa matar. O motivo dele é o pagamento, tá? Então, essa qualificadora ela é aplicada tão somente naquele sujeito que desenvolve a conduta criminosa, o que mata. O mandante, ele não entra nesta qualificadora. Por quê? Porque não é elementar do tipo e, portanto, fere a regra lá do artigo 30, que não vai se comunicar por ser uma circunstância pessoal. Tá certo? Esse é o entendimento que está sendo aplicado neste momento na doutrina e na jurisprudência nacional. Tudo bem? Então, a qualificadora de promessa, de recompensa ou de pagamento, ela é o motivo que fez a pessoa matar. Ela matou pela grana, pelo pagamento, pela promessa. Logo, esta qualificadora é aplicada apenas a ele.
Segundo, continuando, ele fala que torpe, a torpeza, o tal da torpeza. A torpeza, há uma grande discussão, há uma grande problemática de entender o que seria torpeza, né? O que é motivo torpe? Motivo torpe é aquele motivo abjeto, aquele motivo repugnante, aquele motivo de grande violação aos valores sociais, né? É aquilo que a sociedade vai repugnar uma conduta dela. Tá? Muito comum esta conduta torpe estar linkada, estar intimamente ligada às condições econômicas, à questão econômica. Tá? Então é aquele que mata, é o traficante que mata o usuário de droga porque ficou devendo para ele, né? Pela dívida da droga. Então é um motivo torpe. O agiota que mata a pessoa porque ficou devendo, não pagou os juros, e aí vai lá e mata a pessoa. Isso é motivo torpe. A pessoa que mata para receber herança, né? Tem casos famosos aí no Brasil, que eu não vou apontá-los no momento, mas casos famosos aí que a gente conhece de pessoas que matam o seu pai, mata mãe, mata marido, mata a esposa para poder receber o dinheiro de herança. Então, o motivo que ela matou a pessoa, que ele matou a pessoa, é para receber herança, para receber o valor de seguro, por exemplo, seguro de vida. Então, isso é um motivo torpe. Vejam que ele está muito ligado à questão do dinheiro. Mas não precisa ser só esse, né? Um exemplo bem comum também, que quase toda doutrina cita, é o matar por preconceito, por exemplo. Preconceito de qualquer tipo de preconceitos, né? Preconceito porque ele é pobre, não precisa ser só preconceito racial, tá? Mas pode ser porque ele é pobre e acabou matando por um preconceito, porque a pessoa acabou adentrando um ambiente, a casa dele, que ele não quis, porque aquela pessoa é um empregado, o empregado não pode entrar no meu quarto, e acabou discutindo e matando a pessoa. Então, o motivo que matou é um motivo torpe, é repugnante, né? A sociedade não tem como assimilar um motivo desse, isso não é motivo para tirar a vida de uma pessoa, portanto, torpe. Tá? Vejam que o mediante paga uma promessa de recompensa, ele fala, olha a redação, mediante paga, promessa de recompensa, ou por outro motivo que seja torpe. Quer dizer o quê? Que o inciso inteiro é torpe. Que aqui ele vai fazer uma extensão do entendimento. Então ele fala pagamento, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo que seja torpe. Certo? Então vale a pena prestar atenção nessa situação. Vamos continuar. Inciso segundo, motivo fútil. O que é o motivo fútil? Motivo fútil é aquele desproporcional. É matar a uma desproporção entre a conduta de tirar a vida da pessoa e o ocorrido, os fatos, o motivo. O motivo dele é desproporcional. Entendam, motivo fútil, há um motivo. O motivo é pequeno, é besta, é uma ninharia, mas há um motivo. Tá? É importante frisar que há motivo. Tá? A ausência de motivo não é fútil, porque o fútil está bem claro a redação. Motivo fútil. Tá bom? Então, a ausência de motivo não é qualificador. Aí vamos lá. O que é motivo fútil? Um exemplo, talvez, de motivo fútil. É uma fechada no trânsito, a discussão no trânsito, houve uma pequena discussão no trânsito, e em face dessa discussão, um desce do carro e começa a discutir com o outro, saca de um revólver e mata a pessoa. Então, assim, ó, uma discussão de trânsito é motivo para tirar a vida da outra pessoa? Em hipótese nenhuma, né? Isso é motivo fútil, né? É aquele professor em sala de aula, então vamos lá, tô lá, o doutor Frederico está dando aula, e aí um aluno faz uma pergunta, o professor responde, faz outra pergunta, responde, faz a terceira pergunta, responde, a quarta pergunta, fala, pô, meu Deus, dá para calar a boca um pouco, deixa eu dar aula, fica quieto e tal. O aluno discute, professor, mas não vai falar assim comigo. Não, é você que não vai falar assim, fica quieto. Saca do meu revólver, sei lá, pega uma cadeira, dá uma cadeirada no aluno e acaba matando o aluno. Né? Então, o motivo foi porque o aluno incomodou na sala, fez perguntas, tal. Isso é motivo para tirar a vida do aluno? Em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma. Isso é motivo fútil. Tá? Eu vou mostrar aqui, eu peguei um quadrinho aqui bem legal, um quadrinho um quadrinho do Tribunal de Justiça de Brasília, e ele diz assim, ó,
motivo torpe, a diferença de motivo torpe e motivo fútil, bem legal, um quadrinho bem ilustrativo aqui. E ele vai dizer assim, o que é o torpe, né? Vamos lá, o torpe é o desprezível, aqueles conceitos que eu já passei. O desprezível, o repugnante, que demonstra falta de moral. Aí, exemplo, né? O matar para receber herança. E o fútil é a desproporcionalidade entre a causa e o crime ocasionado. Matar por uma besteira. Matar porque houve pisou no pé dele numa festa, uma discussão, um esbarrão num ônibus e daí desencadeia o homicídio. Isso é fútil. Tá bom? Dando continuidade. Vamos ao inciso terceiro. No inciso terceiro nós vamos ter, nada impede, tá? Só uma ressalva, nada impede a todos que no momento de algum crime, de uma conceituação, seja pelo promotor de justiça numa denúncia, seja numa sentença, o reconhecimento pelo corpo de jurados, que possa ter mais do que uma qualificadora. Tá? Então, assim, ó, não combina o motivo fútil com o motivo torpe, por exemplo, que são caráter subjetivo, mas combina o inciso primeiro, por exemplo, o motivo torpe, e o inciso terceiro, com o emprego de fogo, isso combina tranquilamente. Tá? Vamos lá, inciso terceiro. Meio ou modo de execução. Lembra que eu adiantei a vocês o meio ou modo de executar o crime. Meio ou modo de execução. Então vamos lá. Com emprego de veneno, de fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então vamos lá. Vamos tentar entender. Veneno, fogo, explosivo, asfixia e tortura, acho que a própria palavra, o valor semântico da palavra já se explica, né, despiciando eu trazer maiores explicações do que seria uma tortura, né, do que seria uma asfixia, que seria explosivo. Acho que todos vocês, por óbvio, conseguem alcançar essa explicação, né? Somente a tortura, existe uma legislação especial ali do que é tortura, né? É aquele exagerado sofrimento da vítima, seja ele físico ou psicológico, né? Isso seria tortura, tá? E aí ele vem lá, vamos continuar a explicação aqui, ele vem lá, outro meio insidioso ou cruel. Então vejam só, o que é o meio insidioso? Meio insidioso é o meio enganoso, aquele meio que acaba por enganar a pessoa, meio que às escondidas, digamos assim. Então isso é um meio insidioso. E cruel é o exagero de sofrimento, crueldade, né? Também, né, a própria palavra já se explica, né? Crueldade, foi cruel aquela conduta, a pessoa sofreu até morrer. Isso é cruel, né? É um exagerado sofrimento por parte da vítima. E aí nós temos aí no final de que possa resultar perigo comum. Então o que é resultar perigo comum? É aquela conduta que pode levar um risco à vítima, seja levando à morte ou não, né? Porque a conduta é desenvolvida contra a vítima, mas aquela forma que foi usada, veja que é meio ou modo de executar o crime. O meio que foi usado, a forma que foi executada aquela conduta, acabou resultando num perigo para um número indeterminado de pessoas. É como eu pudesse colocar quero matar o fulano, e eu vou colocar um explosivo no automóvel dele que está estacionado lá no shopping. Então, quando a pessoa for pegar o carro, vai abrir o carro, vai explodir o carro dele e vai morrer. Então, ok, a conduta foi desenvolvida contra ele. Uma conduta de homicídio. Só que resultou perigo comum. Imagina uma explosão de um automóvel num estacionamento de um shopping center, certamente vai levar a um risco a um número indeterminado de pessoas. Perigo comum é quando é indeterminado o número de pessoas. Eu não sei. Não precisa ninguém morrer, precisa resultar perigo, risco efetivo de que pudesse acontecer algo com elas, tá? Não precisam morrer, por favor. Tá? Então, essa explicação final aqui, a partir daqui, o que está grifado, que é meio insidioso, ou meio que seja cruel, ou que resulte perigo comum, é o que está intimamente ligado a estas explicações aqui. Então vejam só, eu posso usar veneno e o veneno, via de regra, ele acaba sendo enganoso, né? O veneno é enganoso, né? Engana a pessoa, uma cilada, uma circunstância
de fraude, de enganar, colocar a pessoa em erro. O veneno. O fogo, muito mais comum o fogo ser cruel, né? A gente consegue ver o fogo como cruel, né? Exagerado. O explosivo também pode ser cruel, pode ser insidioso, enganoso, naquela hipótese de a pessoa pegar alguma coisa e explodir, né? E também pode resultar perigo comum, como eu citei no exemplo anterior, né? E a tortura, via de regra, a tortura é cruel, né? A tortura é cruel, ela pela própria concepção do termo, própria concepção do que envolve uma tortura, é crueldade. Perfeito? Então, essas qualificadoras, a tortura, a asfixia, a explosão, o fogo, o veneno, eles só existirão quando eles se encaixarem dentro dessas hipóteses. Insidioso, crueldade ou perigo comum. Essa é a ideia. Tá? O que eu gostaria de fazer uma ressalva é, por óbvio, eles se encaixarão nessas hipóteses, né? O que eu gostaria de fazer uma ressalva é o veneno, tá? O veneno. Fica aqui uma dica de ouro para vocês, né? Uma dica de ouro, né? Eu gosto de às vezes, citar para vocês, olha, fiquem comigo até o final que eu vou dar algumas dicas. Eu vou dar uma dica agora, vão aprendendo que nossos vídeos, é importante que vocês assistam até o final, porque tem diversas informações e dicas que eu vou lançando e alguns chamamos de dica de ouro. Puxa, isso aqui é deveras importante. Então vamos lá na questão do veneno. Vamos considerar essa condição do veneno. O veneno por si só não será aplicado como qualificadora. Veneno pode ser qualquer substância capaz de levar à morte aquela pessoa, uma substância letal. Isso pode ser entendido como veneno, tá? Não necessariamente uma substância que vocês... o que seria veneno? Só um veneno de rato? Pode ser, claro que pode ser, mas pode ser outras substâncias entendidas como veneno naquele caso, naquela circunstância, tá? Desde que sabido pela pessoa, claro. Então, olha só, eu tenho lá, por exemplo, a questão do veneno. O veneno sempre será qualificadora? Não, nem sempre. Atentem-se a isso. Tomem nota aí. Pega lá, pega no caderno, abre lá o editor de texto lá no seu computador e anota, toma nota. O veneno, nem se anota assim, o veneno nem sempre incidirá como causa de aumento de pena da qualificadora do parágrafo 2º, inciso 3º. Nem sempre. Por quê? Porque o veneno, para ser, ele tem que entrar naquela ideia do enganoso. Então, eu vou dar um exemplo. Tome nota. Eu aponto um revólver contra uma pessoa que eu não gosto, um desafeto, sei lá, em determinadas circunstâncias, falo, eu vou te matar. Você fica quieto aí, tá, beleza. Aí eu pego um copo, jogo uma aguinha dentro do copo, encho o copo de água, tal. Ministro uma... E ele tá ali me olhando, eu tô com o revólver aqui segurando. Jogo uma substância letal, lá, um veneno, jogo o veneno dentro da água, misturo, coloco o copo na frente daquela pessoa, aponto o revólver e digo lá, bebe o veneno que vai se matar agora, você vai morrer. Aí fala, não vou, você escolhe, ou você vai morrer com o veneno que eu te dei, ou você vai morrer com o tiro, eu vou te matar, vou dar um tiro na sua cabeça. Então a pessoa não tem outra saída, ela acaba pegando o copo de veneno e bebendo, né, na esperança de que de repente acaba não morrendo, sei lá, o que pensa a vítima nessa hipótese. É um exemplo, por óbvio. Aí a pessoa bebe o veneno. Bebeu o veneno, sei lá, caiu, morreu. Vamos dizer que morreu. Morte instantânea, morte demorada, não importa. Agora morreu a pessoa. Tem a qualificadora do veneno neste caso? Não. Não. Por que não? Hoje o entendimento empregado por toda a doutrina e jurisprudência é que não existe qualificadora nesse caso. Por quê? Porque o veneno não foi enganoso. Ele não serviu como uma hipótese insidiosa de enganar a pessoa. Por que não enganou? Porque a pessoa está vendo. Eu apontei o revólver e digo, você vai morrer, eu vou colocar o veneno aqui, ministrei o veneno na frente dele e dei para ele beber. Bebe aí. Então não foi enganoso, não é capaz de enganar a vítima. Logo, não tem qualificador do veneno. Tá certo? Não se aplica. Bem importante essa questão. Essa questão cai muitas vezes em concurso público. É bastante comum ter a pergunta envolvendo veneno e perguntando nesses termos de várias formas, mas a resposta sempre é a mesma. Tudo bem? Claro que o veneno pode servir como cruel também. Talvez a pessoa sofra demais durante o efeito daquele veneno até vir a morrer. Então eu posso entender que o veneno serviu como meio cruel neste caso. Aí eu tenho sim a qualificadora, tá? Mas pressupõe que o veneno seja enganoso. Continuando. Inciso 4º, traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.
A explicação do que é traição, emboscada, dissimulação, por óbvio, né? Despiciando eu fazer aqui para você já, o próprio valor semântico, a própria palavra já se extrai a explicação dela. O que importa é aqui, ó, veja o que ele fala. Traição, emboscada ou dissimulação, ou outro recurso. Ele amplia a explicação, ele faz uma extensão explicativa das hipóteses desta qualificadora. Então pode ser por traição, pode ser por dissimular alguma coisa, criar uma emboscada, eu ficar lá no mato esperando ele passar, eu criei uma emboscada esperando ele passar e atiro contra ele, né? Ou dissimulo uma situação, venho até um parapeito de um prédio, olha, vem aqui ver, eu queria tanto te mostrar essa vista, a pessoa vem olhar e eu empurro a pessoa para fora, então fui dissimulado, né? Criei uma emboscada, ou seja, qualquer recurso que dificulte, eu diminuo as possibilidades da vítima se defender, ou mesmo eu torno impossível a defesa, eu diminuo as chances. A ideia desta qualificadora inteira é reduzir as chances de defesa da vítima. É a chamada que muitas vezes vocês talvez não vão ver com esta... Vocês não vão ver escrito desse jeito, mas muitas vezes se fala isso em todo o meio jurídico, seja num processo real, seja até num concurso público, numa discussão, qualquer lugar, muito comum se falar, ele foi qualificado pela surpresa. Aí vocês vão dizer, putz, surpresa, mas o doutor Frederico deu aula para nós, lá assisti a aula lá no YouTube, muito legal, mas ele não ensinou a surpresa. Surpresa é essa qualificadora, é o inciso 4º, né? Que vai criar uma situação que vai reduzir ou impossibilitar que a vítima se defenda. Isso é surpresa. Isso é surpresa. Está aqui. Traição, uma emboscada, uma dissimulação. É aquela pessoa que discutiu sei lá, com alguém, e aí vai chamar ele, olha, vem aqui e tal, quero fazer as pazes contigo. Não vou sair de casa, nós vamos brigar. Não, vem aqui, eu quero fazer as pazes contigo. Daí quando o cara chega para fazer as pazes, ele saca numa faca e dá uma facada na barriga da pessoa. Então ele usou de uma traição, né? Ele criou uma circunstância que dificulta a reação da vítima, a defesa da vítima. Que a vítima foi lá conversar com ele acreditando que ia fazer as pazes e foi surpreendido com isso. Tá? Essa qualificadora, por fim, classicamente é a qualificadora que eu tiro pelas costas, né? Levou um tiro nas costas. Quando levou tiro nas costas, via de regra, 99% das hipóteses é traição, é uma emboscada, uma dissimulação, ou seja, é uma surpresa. Porque o tiro nas costas, você foi surpreendido. Você não tem como se defender, você não está vendo o tiro que veio por trás, né? Então esse golpe por trás, o tiro, a paulada, o golpe por trás, é a questão da surpresa, indiscutivelmente. Tudo bem? Continuando, inciso 5º, é aquela qualificadora de conexão que eu disse a vocês, né? Vai haver uma conexão entre o crime de homicídio e o outro crime. Porque ele vai dizer, ó, o crime de homicídio, quando ele for cometido para assegurar a execução, ou a ocultação, ou a impunidade, ou mesmo a vantagem de um outro crime, né? Então eu vou... Para que eu mato? Por que eu matei? Há uma íntima conexão entre o crime de homicídio e o outro crime. Veja que está aqui, ó, grifado. O outro crime. O que eu busco nesse outro crime? Ou a impunidade. O que eu busco com o homicídio? Ou a impunidade desse outro crime, ou ficar com a vantagem desse outro crime, ou a ocultação do crime, né? Ou ocultar a ocorrência do crime, ou mesmo garantir que eu possa executar o crime. Então há uma ligação, uma conexão consequencial, de consequência do homicídio, né, consequência desse crime, ou uma ligação teleológica, da causa do crime, né? Qual é a causa? O que me motivou, qual foi a causa que eu cometi o homicídio? A causa que eu cometi o homicídio foi para garantir a impunidade, por exemplo. Certo? Então, a ligação teleológica aqui. Vejam só. O que eu vou ter aqui? Vamos lá explicar. Então, para assegurar a execução, primeiro, né? Assegurar a execução do crime. Então, eu preciso conseguir roubar aquele banco. Sei lá, vou dar um exemplo de um roubo de banco. Conseguir roubar aquele banco, tal. Só que tem um vigilante que passa na rua, fica rodando o banco lá em 10 minutos.
Então eu não vou conseguir entrar. Aí o que, que eu faço? Eu posso, um dia antes, colocar veneno na água do vigilante, o vigilante morreu, para daí eu conseguir, na hora que o vigilante eu vi que o vigilante morreu, eu consegui entrar no banco lá e cometer o roubo. Então é para me assegurar a execução. A morte só foi por isso, para me facilitar que eu execute o crime de roubo, né? Ocultação do crime é para esconder o crime, né? Para que ninguém deixe vestígios do crime, matar alguém que ocultação e impunidade, normalmente eles estão juntos, que seria o quê? Matar, por exemplo, uma testemunha que viu um crime, eu cometi um estupro, e aí mata a testemunha que acabou descobrindo do estupro para ocultar a conduta, para ninguém descobrir que teve o estupro, para ninguém descobrir que teve um desvio de verba na empresa. Aí o auditor da empresa lá, na hora de uma auditoria, descobriu que houve um desvio, que foi o Frederico, que ocultou. Então, para ninguém descobrir essa conduta, para garantir a impunidade, eu vou lá e mato o auditor, né, que estava vasculhando as contas da empresa, por exemplo. Né? E, finalmente, tem a vantagem do outro crime. Né? A vantagem, o que é a vantagem? Seria quando eu mato para poder ficar com os bens daquele crime, pode ser. Exemplo de um roubo de banco, dois comparsas roubam qualquer coisa, um roubo de caminhão, e aí para eu ficar com os bens que foi roubado lá e não ter que dividir com o meu parceiro, eu mato o meu parceiro para ficar com os bens para mim. Então é para ficar com a vantagem do outro crime. Também um exemplo bem comum dessas hipóteses aqui. Tá certo? Basta uma delas, por óbvio, né? Seja execução, ocultação, vantagem, basta um deles para servir como qualificadora desta conduta aqui. Tá? Aí nós temos, eu vou pular o feminicídio, tá? Eu vou pular o feminicídio, eu vou deixar o feminicídio para uma próxima aula, que eu já convido vocês para a próxima aula, que a gente vai gravar, colocar no nosso canal do YouTube aqui. A próxima aula nós vamos falar sobre feminicídio apenas, tá? Vamos tratar um pouco a explicação do que é o feminicídio, do que é o crime de feminicídio, e aí ele demanda uma explicação um pouco mais dedicada, mais delicada, então eu vou preferir fazer uma aula separada para não cansá-los, já que fique muito tempo nesta aula, tá? Então pularemos apenas o crime de feminicídio, que seria o inciso 6º aqui, né? O inciso 6º do feminicídio, e ele vai pelo 2A aqui, que é tudo isso aqui, que seria feminicídio, e ainda no parágrafo 7º, ele vai falar ainda aumento de pena do feminicídio também, tá? E convido vocês, convido vocês para que fique para a próxima aula para a gente falar isso daqui, tá? Vamos continuar, então. Pulamos o inciso 6º, vamos ao inciso 7º aqui. É contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da nossa Constituição Federal, integrantes do sistema prisional ou Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra o cônjuge, o companheiro, parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Né? Os agentes do artigo 142 da Constituição, só para a gente olhar aqui, o que seria o 142 da Constituição? Acompanhem comigo. Essa é a Constituição Federal, artigo 142 seria o quê? Aqui, ó. Forças Armadas, Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército, Aeronáutica, instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas por hierarquia, disciplina, essas são o 142. E o 144, as pessoas do 144, são a questão da segurança pública. Então, Forças Armadas e segurança pública. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade, exercício, por quê? Daí está aqui, ó. Quem são? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária, policiais civis, policiais militares, Corpo de Bombeiros, policiais penais, federal, estadual e distrital, e essas são as pessoas elencadas nesta Constituição, artigo 142 e 144, citado lá no crime de homicídio que a gente está lendo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Quem são estas pessoas aqui? Além das pessoas que eu li da Constituição Federal, existe ainda aqui, eu vou grifar, os integrantes do sistema prisional e Força Nacional de Segurança Pública, né? Estas pessoas, as elencadas no 42, no 144, os integrantes de Força Nacional e sistema prisional, bem como
o seu cônjuge ou o companheiro, quando vive em união estável, ou parente consanguíneo até o 3º grau, todos eles são as vítimas que estão abarcadas no inciso 7º. Ou seja, o que o legislador quer dizer? Se eu cometer um homicídio contra estas pessoas todas que eu numerei agora para vocês, nós teremos um homicídio qualificado, que vai ter uma pena de 12 a 30 anos, como mostrado para vocês, né? Homicídio qualificado, se for contra essas pessoas. Mas tem um detalhe, atentem-se. É todas as pessoas, apenas por serem estas pessoas, apenas por matar um policial, matar um bombeiro militar, matar um agente prisional, um diretor de penitenciária, sei lá, vai incorrer, ou a esposa, ou o filho, vai incorrer nesta qualificadora? Não, não. O que precisa, vejam, estas pessoas têm que estar no exercício da função ou em razão dela. Finalzinho aqui, e o crime cometido em razão desta condição. Então, eu tenho que matar o policial por ele ser policial. Matar o policial em razão da função, da condição que ele exerce. Matar o parente, o filho, matar a esposa, o marido da agente prisional, matei pela condição dele ser esposa, filho, marido do agente prisional, do delegado, do bombeiro, do policial militar, né? Foi por isso que aquela pessoa foi morta. Então tem que existir este motivo, ou seja, o sujeito ativo do crime, o que comete o crime de homicídio, tem que conhecer esta condição de ser esposa do diretor da penitenciária, por exemplo, e matou a esposa do diretor da penitenciária por esta condição. Agora, vamos lá. Se ele matou tá num bar, tomando uma bebida qualquer lá, e tem um outro rapaz também bebendo, acabaram discutindo por um jogo de sinuca, e nessa discussão, um pegou a garrafa, quebrou a garrafa, deu uma garrafada na barriga do rapaz e matou o rapaz. Depois foi ver, o rapaz era um policial militar que estava de folga naquele dia e estava lá no bar tomando uma cervejinha. Tem essa qualificadora por ser policial militar? Não, de jeito nenhum. Porque ele não morreu por ser policial. Ele acabou sendo vítima da conduta de homicídio em face da discussão que houve pelo jogo de sinuca no bar. Então a condição de ser policial em nada interferiu isso. Perfeito? Só vai existir, portanto, a qualificadora, uma vez que a condição, a função, o exercício da função for o motivo que ensejou a morte, a conduta do homicídio desenvolvido. Tá bom? Com isso, então, pulamos o 6º, né? Falamos da força do exercício aqui de força e segurança pública e as condições das pessoas com esta qualificadora. Depois, finalmente, fica o homicídio, o feminicídio, apenas aqui para explicar o feminicídio, o crime culposo, né? O homicídio culposo, eu já passei para vocês, já tem aula disponível no nosso canal, convido vocês a assistirem, e aí nós ficamos com o feminicídio ainda para explicar. Foi retirado o feminicídio aqui do homicídio qualificado, ele é um homicídio qualificado, quero que fique clara essa ressalva, é um homicídio qualificado, mas foi retirado aqui desta aula de hoje para questão só de logística de explicação, para ficar uma aula um pouco mais leve para que vocês aprendam, tá? Então, o feminicídio, que é um homicídio qualificado, está aqui, inciso 6º, homicídio qualificado, está dentro do parágrafo 2º, vai ser, por ser homicídio qualificado, também equiparado a crime de homem, vai ser tratado na próxima aula com vocês, que eu convido para que vocês assistam. Tudo bem? Tranquilos? Com isso, então, damos por encerrado o parágrafo 2º, o homicídio qualificado, convidando para assistir as demais aulas do nosso canal, não esquecendo de, gostou da aula? Serviu para o estudo de vocês, para aprofundarem? Não fiquem nela somente, agreguem estudo de doutrinas, de jurisprudência e vão buscar outros conteúdos para agregar a este conteúdo que foi passado hoje. Não esquece de dar um joinha para a gente, gostou? Dá um joinha. Ficou dúvidas?
Quer fazer algum comentário? Deixe nos comentários aqui embaixo e vamos responder na medida do possível. E se não for inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Tudo certo, queridos? Agradeço a todos, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.